U 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Mais um programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, AMORC. Nesse programa de número 14, abordaremos o tema Sonhos. Estaremos com vocês até às 22 horas. Lembramos os ouvintes que as opiniões aqui expressadas não representam o ponto de vista oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC. A Ordem Rosa Cruz AMORC é uma organização místico-filosófica mundial, não religiosa, não lucrativa, cultural, educacional e apolítica, destinada ao autoaperfeiçoamento do ser humano, visando despertar de seus poderes interiores para uma vida mais plena e integral. A Ordem conserva um conjunto de técnicas milenares, mas sempre atualizadas, comprovadas pelo tempo e capazes de promover esse despertar. A AMORC integra em seu quadro pessoa de todas as raças, idades, posições sociais e de ambos os sexos, em clima de perfeita liberdade de pensamento. Guiar o ser humano rumo à sua própria liberdade interior, na comunhão consciente com o universo, por meio do autoconhecimento, é a meta da AMORC. Você está convidado a participar de nossas explorações das leis universais que regem a humanidade e o universo. Mais informações, www.amorc.org.br. Eu sou Edelcio Amparo e estão conosco nessa noite Frater Enio Neves. Boa noite, Frater. Boa noite, Frater. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesta noite, né? Vamos tentar fazer boas reflexões sobre a importância dos sonhos na nossa vida, né? Que também é mais vamos dizer assim, um caminho de aprendizado, um mundo onírico aí, né? Boa noite a todos os presentes. Mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui. Um abraço. Obrigado, Frater Enio. Frater Francisco Canali, boa noite. Muito boa noite, Frater Edelcio. Uma alegria muito grande estar aqui. Quero já, para começar, agradecer a todos que nos ouvem, todas as segundas-feiras aqui pela nossa Rádio Estúdio A, e agradecer também hoje uma presenças para lá de especiais. O nosso querido Frater Raimundo Bispo, que é psicanalista, a Soror Maria Tereza Cristina, terapeuta, o Frater Rubens Marinho, que está aqui conosco também, que é físico, e hoje o nosso programa está com um brilho bastante grande por conta desses nossos visitantes, muito queridos, a quem eu agradeço desde já o convite por ter aceitado aqui para participar no nosso programa. Muito obrigado, boa noite, um bom programa a todos nós. Obrigado, Frater Francisco. Frater Sérgio, boa noite. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Estúdio A. Boa noite. Boa noite. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Estúdio A FM, a rádio da cidade. Mais uma vez estamos aqui para debater mais um tema interessante dentro dos estudos Rosa Cruzes, os sonhos. Participe conosco e logo já começaremos o debate. Obrigado, Frater Sérgio. Boa noite, Soror Gabriela. Boa noite, Frater Edelcio.
Boa noite, Frater Edélcio. Boa noite a todos aqui presentes na mesa, nossos caros ouvintes. Obrigada pela participação que vocês já estão dando aqui pra gente. Um abraço a todos, espero que gostem do programa e paz profunda. Obrigado, Sora Gabriela. Bem, hoje estamos recebendo a visita de convidados especiais. O Chiquinho já falou, roubou minha fala, mas não tem problema. Quero apresentar, hoje nós estamos com o Frater Bispo, que ele é psicanalista, e vai participar da nossa conversa, do assunto sonhos. Boa noite, Frater Bispo. Boa noite, Frater Edélcio. Boa noite aos ouvintes da Rádio AFM. Boa noite a todos os parceiros da mesa. Eu me sinto bastante honrado pelo convite que vocês me formularam e espero que possamos proporcionar um bom debate. Ok, obrigado, Frater Bispo. Nós aqui nos sentimos honrados com a presença de vocês. Temos também conosco a Soror Cristina, que é terapeuta. E boa noite, Soror Cristina. Boa noite, Frater Edélcio. Boa noite, Frater Edélcio. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio A. É um prazer estar aqui também com todos vocês. E para poder partilhar desse debate, dessa noite também tão especial. Muito obrigado, Sora Cristina. Sem dúvida será uma noite especial. Conosco também nosso frater Rubens Marinho, professor do ITA, e que nos prestigia nessa noite. Boa noite, frater Marinho. Boa noite, Frater Edélcio. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês e esperamos que todos os ouvintes possam desfrutar muito dessa noite de hoje. Obrigado, frater Marinho. Bem, lembrando que hoje o tema do nosso programa é sonhos. O ouvinte pode participar conosco pelo telefone 29888860, pelo WhatsApp 971819101 ou pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Pois bem, o assunto sonhos é um assunto muito intrigante e estimulante. Quem nunca sonhou? Quem nunca teve um sonho que realmente fez a diferença? Aqueles sonhos também que a gente acorda assustado, né? A gente voa, nada cai em buraco, né? Durante o sonho. Enfim, o sonho é uma coisa interessante. Frater Francisco, todas as pessoas sonham? Frater Edélcio, segundo algumas pesquisas científicas e também segundo as fontes que consultamos, basicamente o livro A Magia dos Sonhos, do frater Adilson Rodrigues, que é médico psiquiatra, eu andei fuçando também em outras fontes, todos nós sonhamos. Basicamente, uma pessoa de 60 anos de idade, segundo essas mesmas pesquisas, elas chegam a sonhar de 4 a 5 anos de sua vida, tá? Então, nós sonhamos e sonhamos bastante. O que acontece é que muitas pessoas falam, não, eu estou fora da estatística, estou fora desse ponto aí. Na verdade, o que essas mesmas experiências, esses estudos científicos dizem, é que a gente não lembra dos sonhos, mas todos sonham. E existem diversos motivos para as pessoas não lembrarem dos sonhos. Alguns deles, o próprio frater Adilson relata aqui no seu livro, e a gente também viu em algumas outras fontes não ligadas à morte, mas pessoas que estão muito monopolizadas com o mundo exterior, que estão muito no material, ou com muita preocupação, dívida, realização material, preocupada com muito dinheiro, com muito problemas do dia a dia, e só ficam nesse mundo, enclausuradas, é uma coisa meio paradoxal, né? Enclausuradas no mundo exterior, né? E essas pessoas têm dificuldade de lembrar ou não lembram, né? Quando não se valoriza o ato de sonhar,
também essas pessoas também não têm a lembrança dessa ferramenta maravilhosa de contato com o nosso inconsciente, ou na nossa linguagem, com o nosso eu interior. Essas pessoas, quando não valorizam o sonho como uma ferramenta maravilhosa, elas também têm dificuldade de lembrar, né? Muitas vezes, não vou entrar aqui no campo psicológico, porque o Frater Raimundo Bispo é o expert de hoje aqui, vai nos explicar tudo essa com relação a uma série de questões psicológicas, talvez, mas o querer esquecer de certas coisas também é um dos fatores, sempre segundo aqui o Frater Adilson. A questão também da gente acordar muito rapidamente, com despertador, no susto, já caindo, já saindo correndo. Acho que pouca gente faz isso, né? Hoje né? Hoje em dia pouca gente acorda correndo, assim, toma café, nem toma, sai de qualquer jeito. Enfim, hoje... Oi? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Está falando aqui a senhora Cris. Muda o nome e endereço, né, Francisco? Alguns medicamentos alopáticos também podem inibir o sonho. Cortou. Né? E quando nós deixamos também de perceber, não queremos olhar para dentro, né? Essa questão de olhar para dentro, de buscar, como eu já falei no começo, quando a gente quer ficar só para o mundo exterior, não valorizamos essa ferramenta, essa grande ferramenta que pode ser um contato com o nosso mestre interior, né? Com Deus interior. Francisco. Basicamente é isso, né? Francisco, você lembra de algum sonho assim que teve importância na sua vida, ou algo que te passou assim que você falou, não, esse sonho foi um pouco além daquilo que eu imaginava de sonho? Frater, eu tive muitos sonhos assim, graças a Deus. Alguns muito bons, mas assim, numa fase da minha vida aí, com os meus 18, 19 anos, eles eram bastante complicados e complexos, né? Eu tive que... mas assim, foram aprendizados, né? Depois eu entendi o que significava, até certo ponto, foram grandes aprendizados. Mas eu, graças a Deus, eu tive muitos sonhos, tive muito contato com essas experiências oníricas, uma boa parte delas, infelizmente, ou felizmente, não muito agradáveis, mas que me conduziram para um caminho assim bastante interessante, tá? Mas eu tive sim, eu não vou aqui para não ficar monopolizar a mesa, mas tive experiências maravilhosas, sabe, também, e sempre me conduzindo para um entendimento. Eu, graças a Deus, consegui entender alguma coisa desse universo tão vasto, né? Ok? Ok, obrigado, Frater Francisco. Lembrando que o ouvinte pode participar pelo telefone 298860, pelo WhatsApp 971819101, pelo e-mail rosacruzmogi@gmail. Se você teve algum sonho realmente que foi muito importante na sua vida, que fez a diferença, como o Frater Francisco falou, nos ligue, participe, conte a sua experiência. Bem, agora nós vamos aqui passar para o Frater Raimundo Bispo, para nos falar alguma coisa a respeito da importância dos sonhos, enfim. O Frater é psicanalista, então com certeza ele também sonha, sabe? Não é porque ele ele vai nos falar bastante sobre isso aí. Frater Raimundo, à vontade. Bom, para falar da importância dos sonhos, nós temos que fazer algumas informações preliminares. Sim, fica à vontade. Primeiramente, do que seja a psique humana.
usando uma abordagem na linha junguiana, né? Porque nós temos a abordagem freudiana e o Jung, há uma divergência bastante significativa entre os dois. Então, segundo Jung, a psique é a totalidade do sujeito. Ou seja, a psique engloba sentimentos, percepções ou sensações, pensamentos, intuição e o campo inconsciente. Então, a psique humana compreende todas essas coisas. Pois bem, nós nos relacionamos com um mundo objetivo. Quando há uma desconformidade entre a nossa relação com esse mundo objetivo e as impressões que nós colhemos no dia a dia, nós introjetamos isso, né? E essas introjeções, elas nem sempre nós podemos expô-la em função de algo que nós chamamos de censura, que na linguagem freudiana seria o superego. Então, essas impressões introjetadas, quando você dorme, acontece um relaxamento, ou seja, o relaxamento desse sensor ou desse superego. É quando os sonhos se formam e trazem à tona aquelas experiências que de alguma forma você reprime, que de alguma forma você não quer pôr no ar. Frater, então é por isso que às vezes o sonho é tão complexo? O sonho é complexo por uma série de fatores, né? Entre eles está de que você tem diferentes órgãos perceptivos. Sim. Né? O outro fator é que você percebe muito pouco daquilo que te rodeia. Nesse ambiente aqui, nós podemos perceber as vibrações de um ou outro, mas tem uma série de outras vibrações que somos acometidos e não temos a percepção dessas vibrações, né? Muitas delas nos impregnam muito fortemente. E o sonho, como diz os teóricos, a formação do sonho é muito fantástica, porque o sonho ele faz um compacto, né? Que é o que Freud chamou de condensação. Interessante isso. Tá? Ele reúne todas essas impressões e forma disso uma imagem. Tá? Então, essa imagem que é formada, ela normalmente vai buscar aonde os elementos para a formação dessa imagem? Ela vai buscar no teu próprio inconsciente. E um outro fator é que eu preciso driblar o sensor. Né? Então, eu tenho que fazer uma imagem que seja palatável. Porque mesmo dormindo, o sensor ele está esmaecido, mas não totalmente ausente. Interessante isso. Tá? Daí que o sonho vem como um drama, normalmente o sonho é dramatizado e traz elementos de ordens diversas. Então, o trabalho daquele que sonha é decodificar essa imagem, decodificar esses elementos para extrair dali o que lhe é conveniente ou que vai contribuir para o seu crescimento, aperfeiçoamento, essas coisas todas. Além disso, o sonho tem uma importância muito grande, segundo também os teóricos, né, que é a compensação. Né? Segundo Jung, essa é uma descoberta, isso se deve muito a ele, a questão compensatória. Então, muitas vezes, você tem elementos do dia a dia que são extremamente frustrantes. Tá? Uma perda, uma situação mal resolvida. E, muitas vezes, o sonho vai trazer algo que vai compensar esse desprazer, esse sofrimento. É o caso de alguém que, por exemplo, perdeu um parente. E passa uma semana, 15 dias, ele começa a sonhar com o parente. Então, isso é uma forma até de matar a saudade, de rever, de acolher uma imagem, coisas desse tipo. Ou alguém que você não vê há muito tempo, está com saudades. Então, eu sonhei com fulano hoje, então ela te conta com aquele prazer, com aquela alegria. Então, essa é uma função espetacular no sonho, que é a função compensadora. O Frater Bispo, quer dizer, nem tudo vem do inconsciente coletivo, né? Nem vem
do inconsciente pessoal, da compensação. Não quer dizer que seja tudo do sonho que vem de um aspecto mais interior. É isso? Eu devo falar mais adiante sobre essa questão do inconsciente coletivo, porque esse outro achado do Jung também nos dá uma visão espetacular do sonho, que é a visão mística do sonho. Quando o sonho pode contribuir para a sua evolução pessoal. Interessante, uma ferramenta também, né? Isso. Agora, eu preciso antes definir o que seja esse tal de inconsciente coletivo, conforme o Jung coloca, tá certo? Porque com esse achado, aí é que está, digamos, houve a ruptura entre o Freud e o Jung nesse ponto. Porque enquanto o Freud vai colocar o sonho como algo estritamente pessoal, algo onde você exterioriza desejos reprimidos, né? O Jung fala, não. Os sonhos, além disso, ele tem uma função compensatória e ele também tem uma função que contribui para a solução de questões do sujeito. Então a visão de Jung é mais abrangente. É muito mais ampla, muito mais abrangente. Sim. E hoje, praticamente, eu diria que ela é a visão predominante nessa questão do sonhar. Tá? Então, a importância dos sonhos na terapia, para mim, especialmente, é porque ela vai me dar muitas informações acerca do sujeito. Com certeza. Tá? Então, ela vai me dar aquelas informações que, muitas vezes, o sujeito não consegue verbalizar numa situação normal. Né? Além disso, o sonho também contribui para que você possa ter acesso a memórias, aí que é a pergunta do Francisco, que são memórias até hereditárias, né? E que você dificilmente chegaria a elas se não fosse o sonhar. Certo. Então você veja que o sonho realmente ele tem uma enormidade, uma gama, e isso já é comprovado cientificamente. Tá? Há experimentos, né? Inclusive tem um instituto na Inglaterra que tem feito sonhos induzidos, né? Para, inclusive, tem teste de resolução de problemas. Então, no sonho você encontra a solução de problemas. E tem vários autores, inclusive na física quântica, que o Marinho está aqui, o Niels Bohr, ele encontrou soluções de problemas sonhando. Mas eu conheço pessoas que, inclusive, trouxeram a solução do problema no dia seguinte, através do sonho. Isso. Além disso, é um elemento inspirador. Então, o sonho também é inspirador. Muitas pessoas têm inspiração a partir do sonhar. Né? Então, o sonho tem essa contribuição, essa gama enorme de contribuições que é difícil esgotar num tempo tão curto. Frater, em alguns casos a gente ouve, ou até mesmo em alguns momentos da nossa vida, às vezes a gente é envolvido em algumas histórias de sonhos que, quando você acorda, você não está muito satisfeito. Ou às vezes você está com raiva, ou às vezes você está triste, ou às vezes eu sei que o seu estado psicológico ele é como se ele fosse tirado daquilo que é considerado normal em função das experiências que você tem. As pessoas normalmente chamam de pesadelo. Isso acontece porque ainda a gente não conhece ou a gente não sabe como lidar muito bem com essa questão dos sonhos, ou é até um processo natural em algumas questões a gente acordar meio assustado, com medo, com receio, com tristeza, ou é só uma questão de falta? Bom, é um sonho. Isso acontece, alguma coisa que ele quer me passar. Ou é até um processo, uma questão normal do indivíduo sentir tudo isso, medo, né, tristeza, dependendo da conotação, angústia, né? A sua pergunta é interessante porque eu não sei se meu filho está nos ouvindo. Ele teve ontem, ou antes de ontem, um caso desse tipo, onde ele acorda muito preocupado em função de um sonho que ele tem. Né? Então, primeira coisa,
o sonho é uma produção do inconsciente. O Jung deixa isso muito patente. O sonho é uma produção do inconsciente. Ou seja, você não diz, eu vou sonhar com isso, eu vou sonhar com aquilo. Não, o sonho é a produção do inconsciente. Então, em sendo uma produção do inconsciente, evidentemente que ele reflete, em muitos dos casos, o que você está vivendo. Aqueles dramas que você está vivendo em sua vida. Então, por isso, no sonho você pode ter sonhos que reflitam as situações de conflito, situações de medo, situações de dúvida, situações de pavor. Tudo isso é possível. Porém, a produção do sonho não é do sujeito. A produção é do inconsciente do sujeito. Então, mais à frente, vamos falar de sonhos de descarga, né, que são esses sonhos no qual vem à tona problemas do cotidiano. Tem também aqueles sonhos que são o que a gente chama de sonhos terapêuticos, que são os sonhos que trazem à tona os problemas do seu psiquismo. Elementos que fazem com que você esteja passando por um quadro neurótico, mas que você não consegue decodificá-los, né? Vamos também falar daqueles sonhos que acontecem em função de você estar passando um processo espiritual de crescimento. Tá? E nesse caso, o que realmente interessa ao místico, né, é muito bom fazer toda uma preparação para o dormir, né, que é uma coisa que habitualmente a maioria das pessoas não fazem. Então, a importância dos sonhos, dessa forma, meu tempo está correndo ali, ele abrange uma gama muito grande de áreas do sujeito, ou seja, a inspiração, a resolução de problemas, o desafogo psíquico, que é o caso da compensação, né? O fornecimento de informações para o terapeuta diagnosticar esse ou aquele problema pelo qual você está passando, uma eventual, como você diz, acordei aborrecido por conta do sonho. Bom, se você dedicasse a investigar o sonho, você muito provavelmente vai checar a causa desse aborrecimento e procurar a solução para o problema. Então, o sonho como um solucionador de problema. E, além disso, tem a questão espiritual que eu disse para você, e essa é um pouquinho mais profunda, envolve alguns conceitos, como, por exemplo, o inconsciente coletivo, né? O que é esse tal de inconsciente que eu falei aqui e não disse? O que é esse tal de inconsciente? Como se define isso? Então, nós temos níveis de consciência, que é o consciente objetivo, e o inconsciente subjetivo, que está envolvido com essa questão da inconsciência. Frater Bispo, obrigado por hora. Acredito que todos que estão ouvindo estão gostando muito. Aproveitem, porque não é sempre que vocês vão ter essa oportunidade de ter o Frater Bispo aqui falando, hein? Quero lembrar que o nosso capítulo Rosa Cruz aqui em Mogi das Cruzes está situado na rua Engenheiro Eugênio Mota, 788. Nós estamos lá às quartas-feiras a partir das 19h30 até as 22h. E aos sábados, a partir das 16h30 até as 21h. Todas as sextas-feiras do mês, nós temos uma meditação aberta a todos, onde é abordado um assunto e fazemos uma meditação. Enfim, é muito gostoso, tem sido muito bom. Participem do nosso programa, enviem perguntas, aproveitem que o Frater Bispo está aqui, através do telefone 2988-8860, pelo WhatsApp 971819101, pelo e-mail rosacruzmogi@gmail. Aproveitando também, no dia 28 de março, haverá a terceira feira de artesanato no nosso capítulo, das 11 às 17 horas. Haverá coisas muito interessantes, prestigiem, nos visitem. Estamos encerrando o primeiro bloco do programa Luz que Vem do Leste. Voltamos a seguir
Dando continuidade ao tema desta noite, sonhos, e com a participação do nosso convidado, Frater Raimundo Bispo, Frater Marinho, acredito que vai falar também, pelo menos do que ele já sonhou. Fique agora com o intervalo Rosa Cruz. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão: desenho de uma flor. Pede-se a uma criança: desenhe uma flor. Dá-se-lhe papel e lápis. A criança vai sentar-se no outro canto da sala, onde não há mais ninguém. Passado algum tempo, o papel está cheio de linhas, umas em uma direção, outras em outras direções. Umas linhas mais carregadas, outras mais leves, umas mais fáceis, outras mais custosas. A criança fez tanta força em certas linhas que o papel quase não resistiu. Outras eram tão delicadas que apenas o lápis já era demais. Depois, a criança vem mostrar essas linhas às pessoas. As pessoas não acham parecidas essas linhas com as de uma flor. Contudo, a palavra flor andou por dentro da criança, da cabeça para o coração, e do coração para a cabeça, procurando as linhas com que se faz uma flor. E a criança colocou no papel algumas dessas linhas, ou todas. Talvez as tivesse posto fora dos seus lugares, mas são aquelas as linhas com que Deus faz uma flor. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041 351 3000 solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Olá, está começando o segundo bloco do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Mogi das Cruzes. O tema do programa é sonhos. Participe, você também pelo telefone 2988-886060 ou pelo WhatsApp 971819101 ou pelo e-mail rosacruzmogi@gmail. Lembrando, caro ouvinte, que
Ao fazer uma pergunta, por favor, se identifique para que a gente possa se reportar a você. Vamos agora falar com o Frater Mistura a respeito das lembranças dos sonhos. Olha, Frater, eu sei que eu sonho a noite inteira, mas chega de manhã, o que eu lembro é tão pouquinho. É assim mesmo? É assim mesmo. Inclusive, depois acho que o Frater Bispo vai até aprofundar esse assunto. É que o sono ele tem várias fases e ele funciona da seguinte maneira, né? Nós começamos com o estado de sonolência. Sim, o Frater Delcio. A maioria das pessoas tem dificuldade de se lembrar do sonho. Nós temos que entender como é o processo do sono. O sono tem algumas etapas. Nós começamos com o estado de sonolência, passamos para um estado de sono leve, depois um sono um médio intermediário e chegamos na fase do sono profundo. Nessas fases ainda não sonhamos e podemos acordar com facilidade. Mas, aprofundando mais o sono, nós vamos chegar numa fase que nós chamamos do REM. É quando os olhos de quem está dormindo começam a girarem rapidamente. Nesse momento começa o processo dos sonhos. E tem todo a formação do sonho. E se acordarmos, saímos dessa fase e acordarmos, nós temos um tempo muito rápido, cerca de 5 a 10 minutos, para podermos fixar na nossa memória objetiva as fases e as imagens desse sonho. Então, é muito difícil lembrar do sonho devido a isso, porque são imagens mais psíquicas que têm que serem interpretadas pela memória mais objetiva. Aqueles que dormem mais profundamente têm maior dificuldade para se lembrar do sonho. Aqueles que têm um sono mais leve conseguem acordar e lembrar do sonho e até escrever esse sonho. Existem técnicas para se melhorar essa lembrança dos sonhos. Inclusive, no momento que se acorda, já não abrir os olhos imediatamente, não sair da cama rapidamente, tentar fazer uma anamnese desse sonho, né? Das fases, das partes, de palavras-chave, de situações-chave, que possa trazer à memória o sonho quase que por completo. Então, o que eu tinha que falar é isso daí, Adelson. Nós podemos melhorar, sim, a maneira de como despertamos e como abordamos o sonho. Ok, Frater Sérgio, muito obrigado. Então podemos dizer que se a gente sonha e não acorda, nesse curto período que você falou, esse sonho vai ser esquecido. É isso? A bem da verdade, durante o sono, nós acordamos muitas vezes. Esta fase de atingirmos o sono mais profundo para estarmos nos sonhos é mais ou menos cerca de 90 minutos. Então, se nós pensarmos que temos 8 horas de sono por noite, por 4 a 5 vezes nós despertamos durante a noite, não chegando a um estado de consciência objetiva total, mas neste momento pode ser que tenhamos um flash do sonho. Por que nós acordamos várias vezes durante a noite? Para que o próprio corpo físico seja movimentado devido ao seu posicionamento na cama, ao sistema circulatório, à questão da respiração e tudo mais. Nesses momentos em que se tem a fase daquele leve despertar, se realmente acordarmos, teremos a lembrança do sonho imediatamente. Ok, Frater. Eu lembro muito pouco dos meus sonhos.
Lembrando mais uma vez que o ouvinte pode participar através do telefone 2988-8860, através do WhatsApp 971819101 e pelo e-mail rosacruzmogi@gmail. Frater Bispo, e o simbolismo dos sonhos? Eles realmente representam, assim, muita coisa? A Soror Lúcia, ela está querendo participar aqui, mandando uma pergunta exatamente sobre isso que o Sérgio falou. Se existe uma técnica para lembrar dos sonhos, a Soror Lúcia lá de Jacareí. Ela pede para o Frater Bispo responder. Então, Frater, pode responder a pergunta da Soror e já pode engatar no assunto que a gente começou aqui. Bom, boa noite, Lúcia. Veja, isso é um trabalho que é preciso fazer sobre si mesmo, né? Como foi dito, o sono ele tem várias etapas, né? Etapas onde a velocidade de movimentação cerebral é muito intensa. E quando o sonho se passa nessas fases, fica muito difícil, como você vai passar por outras etapas do sono, de você lembrar-se do que você sonhou. Existem algumas técnicas, né, que são sugeridas, do tipo, antes que você vá dormir, primeiro, toda aquele preparação Rosa Cruz, né? Não se deve dormir sem uma prece, né? Eu sempre explico aos meus pacientes, mesmo que não sejam religiosos, que isso não é religioso. É uma questão de que você vai mudar de vibração. Você vai sair de um estágio onde você está vigil para um estágio onde você está por conta do universo. Então, quando você entra num estágio em que você está por conta do universo, é importante que você peça uma proteçãozinha antes, né? Me dá uma armadura aí, me protege de alguma forma, a fim de que, em eu não acordando, eu tenha amigos espirituais que possam me acolher. Tá certo? Então, essa é uma das razões. Uma outra é que existem alguns mantras que dão algumas escolas, eu não vou passar nenhum mantra aqui, tá? Mas existem alguns mantras, a Cabala, inclusive, tem um mantra que você recita antes de dormir e, com a prática e com o tempo, você começa a recordar dos seus sonhos. Então, existe alguma técnica? Sim, existem técnicas, mas elas demandam um praticar. Quanto ao simbolismo, de novo eu preciso fazer uma digressão sobre simbolismo. Fique à vontade, Frater. Tá certo? O que é um símbolo? Tem um livro Rosa Cruz, que é muito fantástico, que é a Iniciação ao Simbolismo. E ele traz uma definição assim bastante simples. Símbolo é um objeto, uma ideia, uma emoção ou um ato usado para representar um outro objeto. Ou seja, você vai focar um objeto, mas aquele objeto não é realmente onde você quer chamar a atenção. Vamos tentar um exemplo aqui rapidamente. Quando eu levanto um dedo, o que as pessoas veem? Um dedo erguido, mas ele não está aí para que você veja o dedo. Ele está aí para que você veja um sinal de aprovação, um sinal de tudo bem, um sinal de que está tudo certo. Então, na realidade, eu utilizei de um símbolo. E nós lidamos com símbolo o tempo todo. E eu, de novo, vou ler algo aqui que vai me permitir navegar um pouco sobre essa questão do simbolismo, que diz aqui uma autora que o símbolo é um fio de Ariadne. Até perdi aqui. Então, é o fio de Ariadne, né, que nos conduz a algum lugar. Então, quando você fala em fio de Ariadne, para quem conhece mitologia, vai lembrar da história do Teseu, né, que foi para Tebas como um daqueles jovens voluntariosos
que precisavam vencer o Minotauro que ficava lá no labirinto, nas profundezas do labirinto. Atenas era obrigada, por uma questão lá de tratado entre os reis. É uma simbologia muito bonita, por sinal, né? Essa colocação da mitologia. Isso. Então, Atenas era obrigada a mandar 7 jovens a cada ano para serem sacrificados como parte de um compromisso entre reis em função de uma quebra de status, coisa disso. Então, Teseu, aí vem a questão do herói, que é uma coisa muito que o Adilson gosta muito dessa questão do herói. Então, aí vem a questão do herói, que ele se dispõe a lutar por uma causa que não é dele. Que se dispõe a enfrentar um obstáculo que não lhe diz respeito. Então, Teseu se dirige a Tebas para enfrentar o Minotauro e ele conta com uma ajuda especial, que é a ajuda de Ariadne. Né? Então, Ariadne, simbolicamente, é como se fosse o sujeito interno, a alma do sujeito. Tá? E ela vai lhe fornecer um novelo. Tá? E ela diz para ele o seguinte: olha, você vai penetrar no labirinto, esticando esse fio, e para você voltar, Então, quando se fala em fio de Ariadne, então quando você sonha e tem um fio, um guia, é uma orientação, um caminho. Então, quando se fala de simbolismo, é isso. Eu estou falando de fio, mas para, na realidade, apontar caminho, para guiar. Então, o simbolismo, o sonho vai sempre te apresentar uma imagem simbólica. E você sabendo decodificar aquela imagem, muito provavelmente você começa a penetrar o segredo do sonho. Então, para falar de simbolismo, agora, existem alguns símbolos, aí entra Jung novamente, que são símbolos pessoais, só diz respeito ao sujeito. Então, teve uma jovem que fez uma pergunta ali da questão do grumen. Então, para que nós decodifiquemos esse sonho, precisaria ter uma conversa com esse irmão, ou parente dela, que sonhou, né? Para ver qual o significado de alguns símbolos, por exemplo, qual o significado da mãe na vida dele, porque a mãe é um símbolo, na verdade, a mãe é um arquétipo. Né? Com certeza. Então, qual é o significado que ela tinha na vida dele, né? E qual o significado que ela ainda representa na vida dele, né? O que significado a questão, porque grumen, como ela falou, está associado à alimentação. Tá? Então a mãe vai lhe apresentar, a mãe é criança, veja a inversão, é uma das safadezas do sonho, né? A criança era ele, que a mãe vai alimentar com uma papa, com alguma coisa desse tipo. Tá certo? Então, mas conversando com ele, colhendo mais alguns detalhes, levaria a que ele fizesse a leitura do sonho. Porque o objetivo não é que o terapeuta faça a leitura, o objetivo é que o sonhador, ele, através de pistas, indicações que lhe são dadas pelo terapeuta, ele acabe acessando o significado do sonho. Agora, existem símbolos de natureza pessoal, existe símbolo de natureza universal. Né? Então, existem alguns símbolos que, mais à frente, se houver tempo, por exemplo, eu vou falar no sonho de Daniel, que é um sonho bíblico. Né? E ele usa ali símbolos de natureza universal, né? Que habitualmente tem um significado, ou um significante, como diria Lacan, comum para todas as pessoas. Porém, ainda assim, para o sujeito pode ser diferente. É sempre pessoal. Quero lembrar também, caros ouvintes, que temos à disposição no capítulo o livro A Magia dos Sonhos, do nosso frate Adilson Rodrigues, e que o trabalho da noite de hoje está em cima dessa literatura. Então, aqueles que tiverem um interesse maior, podem nos procurar
e nós temos o livro A Magia dos Sonhos. Quero lembrar também que o ouvinte pode participar pelo telefone 2988-8860, WhatsApp 971819101 e pelo e-mail rosacruzmogi@gmail. Frater Bispo, o Frater Enio tem um comentário. Frater Raimundo, eu acho que sei lá, né, sob meu ponto de vista, até para quem está nos ouvindo, teve um momento que o senhor disse que às vezes, né, a gente, quando nós estamos sonhando, nós ficamos à mercê do universo, né? Às vezes eu posso ter tido uma interpretação errada, mas aparentemente a gente pode ter, em algum momento, dependendo da natureza do sonho, nós estamos correndo algum tipo de risco, porque o senhor comentou, às vezes a gente não consegue voltar, e aí nós temos os nossos amigos espirituais que podem dar um suporte neste retorno aí. Existe esse risco? Como que funciona? Essa pergunta é uma pergunta marota. Porque ela nos obriga a sair um pouco da tecnicidade e entrar para o campo da espiritualidade. Né? As tradições, todas as tradições, dizem, a tradição judaica, a tradição chinesa, as tradições primitivas, elas dizem que a alma, ela se afasta do corpo quando você dorme. Tá? E nesse afastar-se do corpo, evidentemente que contatos são possíveis. Né? Então, muitas vezes, pesadelos podem decorrer disso. Mas veja só, isso já demanda uma certa abertura de mente das pessoas que nos ouvem. Né? Então, mas isso é um testemunho das tradições. Tanto a tradição cabalística, né? A cabala é enfática. A tradição egípcia é da mesma forma. Ela diz que você tem o Ka e o Ba, né? Que são a parte material e a parte de alma do sujeito, e que ela se afasta do corpo durante o sono. Né? É que, evidentemente, que ela permanece presa por algo chamado cordão de prata, né? Que vai trazer você de volta, mas não quer dizer que você não passe por perrengues. Eu lembro de uma situação, acho que deveria ter uns 12 anos, sei lá. Tive um sonho que eu sonhei com os meus pais, que os dois estavam lá, deitadinho naquela posição, acho que quase que ninguém gostaria de ver, né? E eu lembro até hoje que deu um trabalho para eu voltar, e aí quando eu acordei, estava chorando, eu falei assim, gente, eu achei que era até realidade, viu? Porque fiquei um tempinho ali, e eu falei assim, mas esse é um sonho, eu quero voltar, eu preciso voltar, não, isso não pode ser verdade, né? E aí depois de acho que não sei qual, no sonho a questão do tempo é muito diferente, né? Quando nós estamos aqui objetivamente, mas tive a sensação que demorou um pouco esse retorno aí, mas aí depois quando eu acordei, eu percebi que tinha lágrima, mas a sensação de alívio foi enorme, porque eu percebi que era só um sonho, né? Esse seu sonho aí, ele tem componentes psíquicos muito interessantes, não devemos esquecer, né? Porque a relação pai e filho, a relação de como o filho instintualmente olha os pais é muito vinculada por aquelas impressões que estão nele e que ele não tem nenhum conhecimento objetivo. Então existem elementos psíquicos nesse sonho aí muito interessantes, né, que precisariam aí estar entre a questão terapêutica realmente, mas também possa estar vinculado a uma questão de coisa. Mas ele tem uma questão psíquica muito interessante que poderia conversar depois, né, para ver quais são, como é que é essa relação pai e filho, mãe e filho, como é que foi esse desmame, essa coisa toda. Tá certo? Então, realmente aí entra uma questão psíquica. Só uma outra coisa, mais um ganchinho na questão do porquê que a gente não lembra do sonho que ele falou, é assim. O que acontece? O mundo objetivo, o mundo da realidade, o mundo do palpável, ele está sob o controle desse que a gente chama de mente objetiva. O sonho, como foi dito aqui, ele é da psique.
Tá? E muitas vezes não existe essa ponte entre a mente objetiva e o mundo da psique. Então, às vezes a pessoa... o Jung foi muito sacaulo, digamos uma expressão assim, que ele distingue as pessoas. Tem pessoas que são introvertidas e pessoas que são extrovertidas. Essas pessoas extrovertidas, elas são muito ligadas no mundo objetivo. Elas estão sempre muito atentas ao que passa no mundo objetivo. As pessoas introvertidas, elas estão sempre muito focadas no interior. Então, essas pessoas têm mais facilidade de lembrar de sonhos do que aquelas pessoas que estão mais focadas no mundo objetivo. Ou seja, o mundo exterior, por uma questão de construção, de estruturação do sujeito, a captura muito. Tá certo? Então, por isso, essa é uma das razões pela qual, às vezes, nós não lembramos do sonho. Né? Porque somos pessoas realmente muito ligadas no que está acontecendo. Que é o mundo objetivo. Isso, eu até discordo até do Jung nesse caso, porque que assim, não é que não tenha a percepção mais profunda do ser, do meu ponto de vista, é que realmente você é capturado. Capturado quer dizer o seguinte: há uma demanda. Preocupação prevalece. Isso, há uma demanda. Às vezes a pessoa até tem uma preocupação espiritual muito importante, mas tem fulano para cuidar, tem o Beltrano para tratar, e todos os problemas acabam sobrando para ela. Porque quando a gente fala que ela não tem... às vezes, não é isso. Às vezes é porque realmente é uma pessoa que tem uma posição de testa, de estar à frente, e se acostumou com isso. Hoje eu tenho uma experiência, Bispo, que é o seguinte. Hoje eu tenho uma experiência... Não, tudo bem? Hoje eu tenho uma experiência, Bispo, que é o seguinte: enquanto eu estava na fase do trabalho árduo, tá, eu sonhava com as coisas do meu trabalho o tempo todo. E, inclusive, com soluções no outro dia. Agora que eu estou aposentado já há 2 anos, eu tenho sonhado mais com coisas mais sutis, abstratas e mais... que me traz mais paz e relaxamento durante o dia. Que legal, muito bom. É o que nós falamos, o que você já havia falado antes, né, que a ciência comprova, e que nós acabamos de dizer, ou seja, a introspecção, o voltar-se para dentro, vai facilitar muito nesse fato de você começar a recordar dos sonhos. Tem 2 minutos ainda, Frater. Então, tá. Bom, a questão que me foi colocada é a questão do simbolismo. Né? Então, essa questão simbólica, nós falamos que tem símbolos de natureza pessoal, símbolos que pertencem só ao sujeito, e que existem símbolos que são de natureza cósmica, de natureza transpessoal. Ora, esses símbolos de natureza transpessoais são muito interessantes para todas as pessoas que estão fazendo uma jornada pela espiritualidade. Então é muito bom pesquisar e conhecer esse simbolismo, tá? E, inclusive, tomar informações também sobre os diferentes corpos do sujeito, o corpo de sonho e uma série de coisas que talvez a gente não possa tratar tudo aqui hoje. Ok, Frater. Muito obrigado. Espero que os ouvintes estejam gostando do assunto. Estamos encerrando o segundo bloco do programa Luz que Vem do Leste. Voltamos a seguir. Lembrando também que o ouvinte pode participar através do telefone 29888860, pelo WhatsApp 971819101, pelo e-mail rosacruzmogi@gmail. Fiquem agora com o intervalo Rosa Cruz. Até já. ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes,
São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão. Código Rosa Cruz de vida. Preceitos para serem aplicados em todos os momentos de nossa vida neste plano. Ao levantar-se, comece o dia com uma prece. Ao deitar-se, agradeça a Deus pelo dia e seus frutos. Antes de cada refeição, peça a bênção dos alimentos. Agradeça as dádivas do mundo material. Use as bênçãos recebidas para ajudar a humanidade. Seja humilde quando receber honrarias. Não discuta a crença religiosa de outras pessoas. Seja tolerante em todos os assuntos. Corrija a si mesmo antes de corrigir os outros. Não faça alarde de suas realizações, pois um mestre jamais se declara como tal. Procure repartir tudo aquilo que possa dispensar, ainda que modestamente e em pequenas quantidades. Agradeça a todas as oportunidades de servir. Reparta as recompensas recebidas. Tenha consciência que a Ordem Rosa Cruz é uma porta através da qual podemos ajudar outras pessoas. Saiba que conforme der, assim receberá. Fale sobre a obra que é realizada através da Ordem Rosa Cruz. Respeite todas as pessoas, honre seu pai e sua mãe, seja tolerante para com o pecador, útil ao aflito e serviçal a Deus. Providencie em vida o amparo material dos seus dependentes. Seja solidário a todo ser vivente. Tenha um recanto para reflexão. Apoie os representantes de sua religião. Divulgue os seus princípios e não assuma qualquer cargo ou função sem antes informar os seus pontos de vista àqueles que o estão apoiando. Não julgue para que não seja julgado, mas se na posição de servidor da coletividade for obrigado a fazê-lo, compassivamente investigue, misericordiosamente compreenda, com benevolência forme juízo e com amor faça justiça. Não propague calúnias. Procure o lado bom de todas as coisas. Não se aventure em jogos de azar. Evite extremismos de pensamento e ação. Seja moderado em todos os seus desejos e domine suas paixões em todos os sentidos. Não tente mudanças radicais ou súbitas na sequência natural das coisas, pois não é pela revolução, mas sim pela evolução que tudo será permanentemente realizado. Seja vigilante e leal. Saiba que ser Rosa Cruz é viver o rosacrucianismo. Siga o Código Rosa Cruz de vida e seja um exemplo vivo da forma de se contribuir para a grande obra. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80-0-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041 351 3000, solicitando o livreto.
Visite nosso site na internet www.amorc.org.br. E-mail rosacruz@amorc.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Está começando o terceiro bloco do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes. O tema deste programa é Sonhos. Participe pelo telefone 2988-8860, pelo WhatsApp 971819101 ou pelo e-mail rosacruzmogi@gmail. Lembramos que o nosso capítulo Rosa Cruz aqui em Mogi das Cruzes fica na rua Engenheiro Eugênio Mota, 788, Alto de Ipiranga, e que toda sexta-feira, última sexta-feira do mês, nós temos uma apresentação, ou seja, uma programação de meditação aberta. Estão todos convidados. A próxima acontecerá agora no dia 26, às 20 horas e 30 minutos. Lembramos também que no dia 28, a partir das 11 da manhã, estaremos com a terceira feira de artesanato. Nos prestigiem, nos visitem. Bem, continuando com o programa dos sonhos, e muita coisa já foi falada aqui. Frater Edélcio, a gente recebeu mais uma questão aqui da Lúcia. Ela fala assim: um sonho tem relação com outro sonho ou cada sonho é uma vivência diferente? Fica a pergunta aí para os nossos participantes. Ok. Quem quiser pode responder, mas acredito que é o Frater Raimundo Bispo que vai responder daqui a pouco. Quero agradecer. Vou tentar responder aqui e o Frater Raimundo depois complementa e me diz se está correto ou não meu posicionamento. Na ordem martinista, nós aprendemos a tratar dos sonhos de uma forma bastante profissional, né? É ensinado para que a gente escreva os nossos sonhos logo após ter ocorrido. A gente deixa na cabeceira da nossa cama um papel e uma caneta para que possamos, logo que tivermos aquele sonho, escrever a respeito dele. E no outro dia fazer uma análise daquele sonho. E o que é muito interessante é que nós podemos induzir a termos novos sonhos semelhantes àqueles, com perguntas que nós fazemos na nossa vida cotidiana, de tal forma que o nosso inconsciente, no momento do nosso sonho, venha a responder aquelas questões que estão nos inquietando. Essa é uma importância que então tem de você estar escrevendo e reanalisando e vivendo aqueles sonhos que você tem. Muito obrigado, Frater Marinho. Queria também agradecer uma vez mais a presença aqui dos nossos fratres, Raimundo Bispo, Rubens Marinho, da nossa soror Cristina. Eles são de São José dos Campos e nos visitam hoje. Estamos muito, muito honrados. Esclarecer também que o Frater Marinho falou da Ordem Martinista. É uma ordem muito interessante e que está sob os cuidados da Ordem Rosa Cruz. E para você participar da Ordem Martinista, você tem que começar a participar da Ordem Rosa Cruz. Então, algum ouvinte que tenha ficado curioso sobre o assunto, por favor. O caminho é muito bonito. Frater Bispo. Bom, o que o Jung nos ensina é que sim, os sonhos eles devem ser efetivamente anotados, porque eles nos contam uma história
de forma que a leitura de um sonho isolado pode não te dar a resposta de todo o contexto do que você está envolvido ou do que ele quer te revelar. Portanto, um sonho pode sim estar relacionado a outro sonho. Ok, Frater. Está respondida a pergunta. Muito obrigado. Frater Enio. Enfim, eu acho que todas as pessoas já sonharam que morreram. Eu mesmo já sonhei. Eu estava no meu velório recebendo as pessoas que iam me enterrar. E eu conversava com o pessoal falava, mas você morreu? Eu falei, eu morri. Mas eu continuava conversando. Isso é muito interessante. Enfim, vamos falar um pouco sobre esse assunto de sonho e morte aí. Pois é, Frater. Como o Frater Raimundo comentou inicialmente, né, os sonhos geralmente eles são carregados de simbolismo, né? E a morte enquanto uma situação ou um contexto, ela também tem a sua simbologia. Só que eu acho que para eu definir a morte, toda vez, pessoal, que vocês tiverem um sonho com morte, geralmente o significado é esse. Eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que depende muito da situação pessoal de que cada um está vivendo, né, do tipo de cenário ao qual ele está inserido, se é uma situação profissional, se é uma questão familiar, se é uma questão no âmbito do bairro, ou seja, qualquer coisa do tipo. Às vezes a morte, enquanto simbologia, ela pode surgir. Até mesmo no processo de evolução psicológica do ser humano, né, a morte ela pode aparecer. Eu vou citar um exemplo que foi citado pelo Adilson Rodrigues no seu livro A Magia dos Sonhos, né? Ele disse que tinha lá uma pessoa que estava sendo acompanhada por ele, né? Um homem, e ele sonhou que uma tia dele no sonho, a tia dele havia morrido, né? E aí o Adilson, segundo consta no livro dele, ele começou a investigar como que era a psicologia, como que é a personalidade da tia. Diz que era uma tia que muito brincalhona, gostava de brincar, muito extrovertida, né? Tinha o compromisso com a vida dela, com a família, mas era aquela pessoa que ria o tempo todo. Aquela mãezona que brincava, né? Gostava muito de brincar. Segundo o Adilson, ele começou a entender, né, que uma das dificuldades que este homem estava tendo era ele se debruçar quase que exclusivamente sobre a sua vida profissional. E esquecer que dentro de cada um existe uma criança que é necessário para restabelecer essa harmonia dentro da família, na vida profissional ou até mesmo uma vida social. Segundo que ele faz o apontamento, né? Então a gente começa a percorrer e entender dessa forma, né? Então a morte da tia seria a perda dessa criança que ele deveria ter dentro de si. Né? Então ele segue, neste caso especificamente, para este sonho, né? Então a questão da morte, ela traz a ideia de que algo que estava faltando nele, né? Ou seja, olha, se você quer recuperar ou retomar a sua vida em termos de felicidade, você tem que brincar um pouco, né? Você tem que ter o lazer, é o que uma criança gosta, né? Tem que deixar de ser tão sério um pouco, porque a vida ela é um equilíbrio. Você tem que ter a responsabilidade, mas você também tem que ter um momento de lazer, de distração, né? Então a morte ela acaba sendo muito particular, depende do sonho de cada um, né? E eu acredito que todos, em algum momento, em alguma circunstância, em algum cenário, ele teve que lidar com a morte, né? E quando a gente vai entender, os sonhos, o sonho, eu acho que é bem isso. Ele nos obriga a enfrentar situações que na realidade a gente tem muito medo, ou às vezes a gente não quer enfrentar, né? Então, a morte para todo mundo, ou pelo menos para a maioria, é uma situação que às vezes é difícil de lidar, né? Principalmente quando é no caso de um ente querido, né? Então o medo aflora ali, você fica abalado psicologicamente, mas eu acredito que o sonho também é uma forma de nós acumularmos experiências para o nosso crescimento psíquico, para o nosso crescimento espiritual como indivíduo, né? Então todos aqueles que sonham com a morte, prestem muito bem atenção com quem,
como se morreu um ente querido, começa a avaliar como que era a personalidade deste ente querido. Se é você, começa, como o Frater Edélcio estava comentando conosco aqui, né, que há muito tempo atrás ele também teve que lidar com a questão da morte, mas sobre ele mesmo, ele visitando e recebendo as pessoas no próprio velório. Mas, ou seja, qual que é o simbolismo da morte neste caso particularmente, né? Então, não tem uma receita, uma fórmula, como que eu posso dizer, aproveitando a presença do Frater Marinho, eu acho que não tem uma fórmula física, matemática, que né, no caso do sonho e a questão da morte, eu não consigo ver ainda dessa forma. Eu acho que depende muito, é caso a caso. Ô, Frater Marinho, tem equação para resolver o caso do sonho aí? Não, está muito longe ainda de qualquer tipo de equação, qualquer tipo de modelamento matemático para os fenômenos da consciência. Acaba sendo uma questão muito subjetiva. E nós temos um outro livro também, né, que é o glossário aqui de termos e conceitos da tradição Rosa Cruz. Ele fala também que Deus acabou criando os sonhos aí para indicar um caminho aos homens. Um caminho na questão de agregar conhecimento, elevando a sabedoria deste homem, né? Então, existem aí algumas tradições antigas que trabalham muito com a questão do sonho, ou no processo de adivinhação, ou no processo de resolução de alguns problemas, algumas dificuldades que cada um estão enfrentando no seu dia a dia. E eu acredito que a morte, enquanto símbolo, ela também vem trazer essa questão de uma dificuldade que deve ser superada. Tudo bem, Frater? Ok, Frater Enio, muito obrigado. Frater Francisco. Bom, são 3 coisas que eu vou falar. Primeiro, sobre seu sonho maroto, Edélcio. Mas eu sonhei, não tenho culpa. Antigamente existia no interior um negócio chamado bebeiro morto. E existia também um pãozinho com mortadela. Não é ou não? Com certeza, o velório era isso aí. Não é mesmo. isso? Velório era um acontecimento, era pão com mortadela, café forte, quando não tinha o bebeiro morto, né? E você queria aproveitar todas as etapas Mas enfim, é uma brincadeira. O que eu queria... 2 coisas agora sérias, concordando com o que foi falado aqui, nesse mesmo livro que o Frater Enio falou, Glossário Rosa Cruz. Nós temos lá sobre o significado dos sonhos. Está bem claro o seguinte: para decifrarmos corretamente um símbolo onírico, precisamos recorrer a uma decodificação pessoal e estudar nossos sonhos, procurando compreender, em função de sua repercussão em nossa vida cotidiana, o sentido que esse símbolo pode ou poderá assumir para nós, concordando com o que o Frater falou. Quer dizer, não adianta, sonhou com cobra, sonhou com... as coisas são bastante complexas. Mas eu vou, antes de passar para o Frater Bispo, eu tenho aqui uma pergunta, Frater. Eu não sei se você já ouviu falar, provavelmente já. Eu tenho conhecido que de vez em quando ele tem uns sonhos ditos conscientes, ou seja, o sujeito acorda no meio do sonho, só que ele acorda e ele não está acordando para o objetivo. Ele, tô sonhando, isso é um sonho, você está dentro do meu sonho, está no sonho, e segundo essa pessoa nos falou, ele consegue manter essa consciência há muito pouco tempo, porque é avassaladora a experiência, ela é punk, né? Falando numa gíria aí meio da moçada. E aí ele, por mais que ele tente manter a consciência, passa um tempo, o máximo que ele pode, ele desaba, ele vem para o mundo físico, ele vem para a mente objetiva. Isso é uma experiência que eu acho bastante interessante, e em cima dessa experiência, eu estava vendo há uns meses atrás, não sei se foi no Fantástico, não sei, um documentário. Parece que existem umas faculdades, eu não sei também se é nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que elas estudam o sonho consciente. O sujeito vai lá, dorme e ele sonha, e dentro do sonho, eu não entendi exatamente como é que ele tem um grau
de consciência que ele consegue saber que está sonhando. É uma coisa bastante interessante isso, não, Frater? Posso? Pode, Frater. Eu gostaria de falar primeiro da questão da morte, que foi Sim, com certeza. abordado aqui pelo meu frater, que é assim. O Enio, ele usou um jargão popular com relação à morte. Veja só, existem vários tipos de morte. Dormir é uma morte. Esquecer é uma morte. E a morte do corpo físico, pura e simplesmente. Então, nós morremos muitas vezes. Tá? É que aquela do corpo físico é a que mais nos apavora. A questão da morte no sonho, ela muitas vezes, como o caso é individual, pode significar, digamos, uma mudança de situação. Tá? Você vai abandonar um status, por exemplo, solteiro, e vai casar, morreu. É verdade. Tá certo? Então a morte pode simbolizar isso, essa mudança de status. Mas, de fato, é preciso morrer. Isso que é muito importante. Quando você entra para o universo espiritual, é preciso morrer para um homem cotidiano, trivial, para que nasça efetivamente esse duplo que está com você, que a gente chama de duplo celeste, tá certo? É preciso que o homem do mundo, como diz as tradições, ensina a tradição cristã, morra para que emerja nele o Cristo, né? Então a morte de fato é uma necessidade à medida que você evolui nesse processo de um caminho espiritual. Então, quando num sonho essa experiência de morte aparece, então N situações podem estar simbolizadas, entre elas essa de que efetivamente você está entrando por um caminho que não tem volta, né? E com relação ao sonho consciente, Francisco, isso é fato, as pesquisas estão bastante avançadas, tem um instituto na Inglaterra que eles já conseguem provocar esses sonhos conscientes, eles colocam a pessoa para dormir, vai à fase do sono REM, né, que é aquela de 8 a 12 ciclos por segundo, e aí eles, por alguns mecanismos elétricos, eles promovem a entrada da pessoa no sonho. Inclusive tem uma pesquisadora, eu até devo ter anotado em algum lugar, que ela levou um grupo de alunos para encontrar resolução de problemas através desse processo, e diz ela que na pesquisa, de fato, aqueles alunos que foram submetidos ao processo encontraram solução para o problema. Então isso é um fato, mas é um fato que também preocupante, né? Porque aí você está fazendo com que o mundo objetivo invada o mundo do inconsciente, tá? Então você vai mutilar uma função do sujeito que contribui para o seu crescimento. Então essas coisas precisam realmente serem vistas com muito cuidado. E Frater, quando isso acontece, que nem é o caso dessa pessoa que eu conheço, sem ele provocar isso. Uhum. Porque, assim, as experiências oníricas, elas são malucas, né? Uhum. Não é você pode até sonhar, estou dirigindo um carro, numa estrada, isso aí é o dia a dia. Uhum. Mas e quando não é isso? Bom, quando as experiências são fortíssimas e você dá de cara, você está dirigindo o carro em cima da cauda de uma serpente, essas coisas malucas de sonho. Pode acontecer. Ou você está caminhando ali, quer dizer, junta aqueles símbolos todos que vêm ou do inconsciente coletivo, ou do pessoal, ou seja lá de onde quer, e você acorda naquilo. Uhum. E aí, para você manter a lucidez naquilo, só que a pessoa não quer isso, ela acontece com ela, entendeu? Você tem eu conheço, inclusive de consultório e de pessoa próxima que consegue fazer isso
cotidianamente, né, que consegue não participar do sonho, mas ter essa percepção de que está sonhando. Então, aqui nós podemos aventar algumas hipóteses. Uma das hipóteses é quando o indivíduo começa um processo de desidentificar-se. Ou seja, eu tenho um corpo, mas eu não sou o corpo. Tá? Então, isso aí já seria um processo consciente. Então, como usando uma linguagem Rosa Cruz, porque como o Jung define psique, está muito próximo de que a Rosa Cruz define personalidade e alma, tá certo? Então, quando a personalidade e a alma começa efetivamente a olhar o corpo como algo que não é ele, tá certo? Mas sim um instrumento da sua coisa, então esse fato pode ser um fato alvissareiro. Agora, por outro lado, também pode indicar um quadro psiquiátrico, tá? Porque não estou falando que esse é o caso, mas se você pega as pessoas que têm, por exemplo, uma esquizofrenia, que é um caso onde o indivíduo está efetivamente dividido. Tá. Começa a ver coisas que entram no inconsciente. Exatamente. Então aí pode ser um quadro de saúde. Então essa coisa precisa... uma desses casos que eu te falei, eu precisei, inclusive, auxiliar com orientações, porque a pessoa, inclusive, não estava dormindo. Às vezes a pessoa, às vezes não consegue dormir e começa a sonhar, porque o sonho é extremamente necessário ao repouso do corpo, né? Ao restabelecimento das funções. Tá? E quando você se desgasta, no sonho ele não está sendo terapêutico, ele não está sendo saudável. Sim. Então, o sonho, por isso que o pesadelo não é desejável. Porque quando você acorda, como ele me colocou, você acorda com má impressão, acorda se sentindo mal, acorda angustiado. Então, aquele sonho não foi o sonho que eu gostaria de ter tido. Com certeza. Mas tudo bem, são muitas coisas para falar e muito pouco tempo. Eu gostaria só de colocar, o Frater Edelcio, tem uma ouvinte nossa, é minha prima, eu ia falar. a Mary Canali, um abraço. O pessoal brinca aqui, viu, o Raimundo, porque eu pareço o Maguila, lembra do Maguila que é da entrevista? Um abraço pro primo, um abraço pro... Mas meus parentes estão ouvindo, eu vou fazer o quê? Então, Mary, um abraço para você, para todos aí, tá? A Mary está colocando aqui talvez você já até respondeu de certa forma. O sonho com a morte também pode ser visto como o fechamento de um ciclo de vida. Nós estamos no final. Um processo necessário para lidar com questões difíceis de perdas. Vocês concordam? Nós acho que já passamos por aí. Efetivamente, a morte é essa mudança de situação, mudança de fase, mudança de status. Então, o sonho de morte pode traduzir uma situação dessa natureza. Agora, mais porém, todavia, contudo, aliás, entretanto, senão, existem os chamados sonhos premonitórios, que a gente não teve ocasião de falar aqui e que talvez falemos no próximo bloco. Perfeitamente, Frater. Vamos utilizar o último bloco para responder algumas perguntas. Inclusive, tem a Sora Elaine, que eu mando um beijo e não um abraço, porque é minha esposa, que está nos ouvindo, copiando aqui o Chiquinho, que a família inteira liga para cá, e ele, né? O Sérgio também tem 2 perguntas a fazer. Então, o último bloco nós vamos deixar preservar para essa situação. Inclusive, a pergunta da Soror é se existem sonhos proféticos. Então, como já foi explicado aqui que o sonho é oriundo do subconsciente, né? Então não tem limite, né? A coisa... Depois eu posso falar sobre isso. Sim, aí vamos falar nisso no próximo bloco. Estamos encerrando o terceiro bloco. Espero que vocês estejam gostando do programa, participem. Vamos a seguir. Fiquem agora com o intervalo Rosa Cruz. Até já. CYU 964. Estúdio AFM.
Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão: A concepção de Deus é pessoal. A Ordem Rosa Cruz Amorque aceita membros de todas as crenças e religiões. E isto porque ensina que o conceito de Deus é algo pessoal. É por isso que o Deus único em que acreditamos assume vários aspectos diferentes ao longo da história e conforme o local em que seja adorado. Mas sua essência é sempre a mesma. Vejamos hoje como os índios americanos o interpretam. Logo que Deus criou a terra, foram criados também os peixes nos rios, os cervos nas montanhas e os búfalos nas planícies. Só depois é que o Criador deu a vida ao homem. E assim que o homem começou a ver os animais e as plantas, soube que Deus os havia colocado ali para que ele pudesse se alimentar. Minhas forças e meu sangue são as forças e o sangue dos peixes, dos cervos, dos búfalos, das raízes e dos frutos. Há muitos e muitos anos, apareceu entre nós um homem que foi mandado por Deus. Este homem disse que das alturas percebia que nós não estávamos nos governando direito, que éramos presunçosos a ponto de nos acharmos capazes de mandar uns nos outros, sem sequer sermos capazes de conduzir a nós mesmos. Disse ainda que a fim de vivermos em paz uns com os outros, devemos seguir algumas regras simples. Só devemos nos defender, nunca atacar alguém. Devemos ter somente um companheiro ou companheira para toda a vida. Devemos respeitar as coisas que pertençam às outras pessoas. Devemos só falar a verdade. Devemos dar generosamente e com alegria, dividindo nossa subsistência com aqueles que estão precisando. Terminamos este intervalo Rosa Cruz com uma prece da nação Ojibwe, dos índios norte-americanos. Faça com que meus olhos sempre reflitam o vermelho dos poentes. Que eu seja sábio e entenda as lições que o Senhor escondeu em todas as folhas e todas as pedras. Ajuda-me a estar sempre pronto, com minhas mãos puras e com meu olhar franco, para que quando minha vida termine, meu espírito possa ir com orgulho ao seu encontro. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria. Viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041 351 3000 solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor.
Está começando o quarto e último bloco do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes. O tema do programa é Sonhos. Participe pelo telefone 2988-8860, pelo WhatsApp 971819101 ou pelo e-mail rosacruzmogi@gmail. Bem, como comentamos no terceiro bloco, deixamos as perguntas para o último bloco. Existem várias pessoas, vários ouvintes que têm aí um monte de perguntas aí, que falaram um monte. Maria Passini, Elaine, enfim. Eu vou passar para a Sora Gabriela, para que ela possa fazer as perguntas, e quem vai responder, Frater Bispo e todos que estão na mesa também, por favor, sintam-se à vontade. Lembrando que no dia 28 teremos a terceira feira de artesanato, que começa às 11 horas e vai até às 17. E no dia 26/3, agora, na última sexta-feira do mês, dia 27, me passaram errada a data aqui, haverá a nossa meditação aberta. Nosso capítulo fica na rua Engenheiro Eugênio Mota, 788, no Alto do Ipiranga. Nos visite, venham tomar um café conosco. Bem, vamos lá. Gabriela, quais são as perguntas que nós temos? Eu vou ler uma de cada vez, Frater Bispo. Uma questão é: os sonhos que se repetem de tempos em tempos, eu devo tomar como um sonho profético? Eu diria que não, mas eu diria para você que esse sonho te conta uma história, algo a ser decodificado nele. Eu entendo que não existem sonhos proféticos. Esclarecendo isso rapidamente, segundo Jung, que é o Papa nesse assunto, assim como nós temos uma herança filogenética, nós temos também uma herança psíquica, né, que é o repositório de todas as experiências da humanidade. Então, assim, quando você dorme, você acessa esse chamado inconsciente coletivo. Tá certo? E daí, muitas coisas você pode acessar sob a forma de sonho. Tá? Porque o profetismo é algo que não acontece mais. O profetismo é quando a divindade, através de um veículo privilegiado, comunica um fato ou algo que irá acontecer. É diferente de você acessar e ler essa informação, por exemplo, no registro acásico ou no inconsciente coletivo. Ok, Frater Bispo. O Frater Sérgio também tem uma pergunta a ser feita. Entendeu? Frater Bispo, voltando na lembrança dos sonhos, eu estava lendo na literatura que estava pesquisando, que muitas pessoas não lembram o sonho porque elas descartam voluntariamente, porque elas não querem ter o contato com aquela realidade onírica, que vão mostrar coisas a ela que ela deve tomar providências, né, quanto ao seu entendimento, à sua mudança. E a segunda pergunta, que eu estava lendo: até onde o devaneio é salutar, que passa até sonhar de olhos acordados, né, e até onde ele passa a ser fuga? Bom, a primeira questão é a seguinte: é uma teoria de que haveria uma resistência da pessoa a encarar o problema, né? Isso em psicanálise tem resistência, claramente. Porém, é difícil você dizer que o indivíduo descarta. Isso pressupõe que ele tenha consciência de que tenha sonhado e de que aquele... Você está entendendo? Eu acho, é uma teoria, alguns autores falam isso, mas eu particularmente discordo. Entende? Porque você precisa ter consciência. Olha, isso eu não quero. Mas isso quem faz é o sensor, é o superego. Tá certo? E quando você está adormecido, ele está esmaecido e pouco operante. Tá? Então eu não concordo muito com essa teoria. E a outra questão que você falou foi do devaneio. Se é devaneio, não é sonho. Né? É o devaneio. Você, digamos, é realmente uma questão de que você está à toa na vida. Estou à toa na vida, né? E aí você... todo devaneio é uma fuga, né? Você não quer encarar os problemas no dia a dia e se deixa levar por alguma coisa que lhe entretém a mente. Você está entendendo? Você é capturado. A sua mente, na realidade, não te pertence.
Porque o que as pessoas... Outro dia vocês falaram aqui de formas de pensamento. Na realidade, o universo, a atmosfera estão cheia de formas de pensamento de toda a natureza. E a cata de uma mente que esteja à toa exatamente para se manifestar. A Soraya Elaine também mandou uma outra questão aqui, que na realidade a amiga dela, Zezé, que está perguntando se você pode voltar a sonhar o mesmo sonho depois que acordou. E a Maria Passini já relatou aqui que ela acorda, levanta, está sonhando, acorda, toma uma água, volta a dormir e sonha o mesmo sonho. Ela continua sonhando o mesmo sonho. Isso muitas e muitas pessoas fazem isso. Por isso que essa questão do sonho é muito difícil de você enquadrar, né, em parâmetros específicos. Há sonhadores e sonhadores, né? Há pessoas que não só retornam no sonho, mas é recomendado até que você possa corrigir uma situação do sonho que não te interessa. Até isso é possível, segundo algumas teorias, segundo algumas linhas de pensamento, né? E como existem sonhadores e sonhadores, é possível que alguém faça isso. Ok, muito obrigado, Frater Bispo. Mas acabou? O Enio tem também uma pergunta a ser feita. Frater Raimundo, pelo tudo que foi dito aqui, pelo que eu estou pensando, eu posso concluir que o sonho ele tem uma linguagem própria para cada indivíduo? Vamos dizer assim, ele não tem um formato geral que se aplica a todos, mas para cada indivíduo, partindo da visão de mundo, das experiências que ele teve ao longo da vida, ou daquilo que ele ainda precisa, ele desenvolve esse inconsciente, ele desenvolve uma linguagem específica para aquele indivíduo em si, porque pelo que eu entendi, o inconsciente, vamos dizer assim, de cada um, eu tenho a sensação que o inconsciente ele não gosta de ficar vazio, ele gosta de ficar sempre cheio. Ele gosta de ficar muito, muito bem alimentado, né? Para que ele tenha uma série de possibilidades para gerar um sonho muito rico de símbolo, né? E dentro dessa lógica, ele acaba desenvolvendo uma linguagem específica para aquele indivíduo em si, para aquela pessoa em si. Que nem, por exemplo, os sonhos que vêm para mim, ele vem uma linguagem adaptada à minha experiência de vida, ao que eu preciso, ou existe uma linguagem, vamos dizer assim, mais padronizada? Eu acredito que nós falamos disso quando falamos de simbolismo, né? Que para cada sujeito, para cada pessoa, você precisa decodificar o que aquele símbolo significa para ele. Então, pensando dessa forma, a sua pergunta é perfeita. Para cada um, a bola significa uma coisa, a carteira, entende qual é a relação dela com aquele objeto, qual é a sua cultura, qual é a sua tradição, qual o ambiente que ele foi criado. Então, é evidente que o inconsciente, a gente não falou quase aqui de inconsciente. O que é esse tal de inconsciente? Né? Uma definição muito simples e rápida: inconsciente é o não sabido. É muito simples e rápido. Inconsciente é o não sabido. Você simplesmente não sabe o que seja esse inconsciente, o que está lá. De qualquer forma, como todos nós participamos de um cosmo, né? Todos estamos ligados tanto às nossas experiências de família, experiências da cidade que a gente habita, a experiência da nação, a experiência do mundo e a experiência cósmica. Então você tem todos esses conjuntos de ligações. Agora, em que estágio de desenvolvimento de alma você está? Em que momento você está vivendo? Né? E daí é que seus sonhos vão ser condizentes com o estado que você esteja vivendo. Né? Chiquinho, queria fazer uma pergunta? Por favor. Frater, antes de fazer a pergunta, só um artigo publicado há muitos e muitos anos na revista O Rosa Cruz, se não me engano, não sei se era Crianças Obangi, se não me engano. E ali uma tribo indígena
onde as crianças eram instruídas através dos sonhos. Então a criança sonhava, é que você falou da questão de você voltar no sonho e tudo mais. A criança sonhava, um exemplo que foi dado é que a criança sonhou com um leão na floresta. Acordou assustado, o pai chegou e falou: filho, o que aconteceu? Eu sonhei. Mas você sonhou com o quê? Com o leão. E o que você fez? Eu saí correndo, era um leão grande. Aí o pai falava: então você agora vai voltar a dormir e vai sonhar de novo, só que dessa vez você vai enfrentar esse leão. Isso de uma tribo indígena. É uma situação bastante interessante. Isso foi publicado eu acho que tem mais de década isso, umas 2 décadas, década de 80, e é uma coisa que é muito interessante, essa questão do sonho como esse elemento libertador, esse contato com o nosso eu interior, né? Essa ferramenta. Era mais isso daí. Eu tinha uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, não sei se vai dar tempo. O Jung, ele fala em individuação, não é isso? Esse é o termo? Esse é o termo. Até onde isso se aproxima com, eu não vou falar casamento alquímico, mas com a nossa busca do mestre interior, a nosso autoconhecimento? Até onde ele quis chegar com a individuação? Bom, é meio técnico, agora nós entramos curiosidade particular você falou pessoal. do Obangi, falou de individuação. Salada. São coisas... Bom, o processo de individuação na realidade é a razão de viver. Né? Você ia ao encontro do que o Jung chama de self. O que é o self? O self é o ser total. Porque nós operamos de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. Você começa a individuar-se quando você aproxima essas 2 dimensões, consciente e inconsciente. E então essa dualidade desaparece. E aí você tem o indivíduo, né? Você tem o sujeito, aquele que não é instrumento do pensamento do outro, mas é aquele que pensa. Então, o sonho é um instrumento para isso. Para isso. Tá certo? Essa é uma das aplicações mais salutares do sonho. Eu conheço, há muito pouco tempo, quem trabalha muito com isso, que é o Patrick, amigo meu, né? Ele trabalha muito com essa questão do sonho iniciático. O sonho para que você ultrapasse essa fase de dualidade, essa fase... Tá? Mas parece que nosso tempo ali já acabou. Aliás, Frato, você podia trazer o Patrick aqui, não? É difícil. É muito difícil. Muito bem. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a visita dos nossos fráteres Sora, de São José dos Campos. Colocar também que o programa Luz que Vem do Leste está à disposição de todos os Rosa Cruz. Se você tiver o interesse, vontade, nos visite, entre em contato conosco, porque o programa é para todos nós. Estamos encerrando o programa. Gostaríamos de agradecer aos ouvintes que acompanharam a 14ª edição do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi. Continue participando, enviando um e-mail para rosacruz@gmail.com ou pessoalmente nos visite em nosso núcleo regional da MORC, em Mogi das Cruzes, na rua Engenheiro Eugênio Mota, 788, aberto às quartas-feiras, das 19h30 às 21h, e aos sábados, das 17h às 21h. Gostaríamos de agradecer mais uma vez à Rádio Estúdio AFM pelo espaço, gentilmente cedido ao nosso programa. Somos eternamente gratos por poder ter esse espaço e poder estar aqui para poder praticar o ensinamento maior da nossa amada ordem, que é servir. Para finalizar,
a participação dos nossos convidados. Queremos, antes de mais nada, agradecer a presença de todos aqui. Nosso programa está sempre aberto a vocês e a todos os membros da nossa ordem. Muito obrigado pela participação. Passo a palavra a você, Frater Raimundo, para as suas considerações finais. Agradecimento à luz divina por nos preservar a vida e por irradiar sobre nós o bem. Agradecimento a todos vocês por essa oportunidade. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, Frater Bispo. Nós é que agradecemos a participação. A forma como o programa foi enriquecido com esse monte de informações que o Frater nos trouxe. Muito bem. Frater Marinho, por favor, suas considerações. Eu só tenho que agradecer a oportunidade que tive de estar aqui com todos vocês, né? E é sempre uma grande alegria estar dando um pouquinho de mim para servir a nossa amada ordem. Boa noite a todos, espero que tenham gostado desse maravilhoso trabalho de hoje. Muito obrigado, Frater. Avisando aos ouvintes que nós temos um programa aqui, que o convidado será o Frater Marinho. Ele... já era, agora não tem escapatória mais. Ele tentou escapar de tudo que foi jeito, né? Queremos agradecer a presença também da Carla, que não foi falada. Muito obrigado pela sua presença, por ter nos visitado. Frater Cristina. Desculpe! Perdão aí, minha gente. Soror Cristina. Olha, por favor, hein? É Soror. Tá bom. Soror, obrigada. Que bom que corrigiu a tempo, né? Mas tudo bem. Eu também quero agradecer pela oportunidade de ter estado aqui, de ter podido partilhar desses momentos enriquecedores. E agradecer, acima de tudo, também a Deus, né? Por essa oportunidade riquíssima de poder estar aqui com vocês também, que nos acolheram de forma tão carinhosa, tá? E a todos os ouvintes também por estarem conosco. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Soror. Isso é o que acontece no programa ao vivo. Pois faz parte. Muito bem, muito obrigado. Frater Sérgio Mistura, por favor. Bom, agradeço pela participação, agradeço pela aprendizagem que nós tivemos com você, isso que você é maravilhoso. E a todos os ouvintes, para que tenham paz profunda e bons sonhos durante a semana, tá ok? Paz para todos. Muito obrigado. Com certeza os sonhos serão mais variados agora, depois desse programa. E acredito que as pessoas já consigam até ver de maneira diferente, né, esses sonhos mais complicados aí, que a gente acha que tem um significado e na verdade é outro. Frater Francisco. Frater Edélcio, quero agradecer também mais uma vez essa oportunidade maravilhosa que temos de estar aqui todas as segundas-feiras. Agradecer ao cósmico, ao Deus do nosso coração, da nossa compreensão, a todos vocês que estão aqui, em especial agradeço ao convite a presença do Frater Raimundo, que aceitou nosso convite. Muito obrigado, estamos muito felizes com a presença dele, da Cris, da Carla, do Marinho. Só tenho a engrandecer aqui o nosso humilde programa. E hoje foi realmente um presente para nós, a presença de vocês aqui. As portas estão sempre abertas. Muito obrigado a todos vocês que nos ouvem. E na segunda-feira que vem tem mais, tá? Nós vamos divulgando aí pelo Facebook e aqui pela programação do dia a dia da rádio. O próximo tema ainda não foi escolhido, mas logo logo vocês vão ter notícias. Muito obrigado a todos. Obrigado, Frater. Eu que agradeço, Frater Francisco. Embora a gente não tenha ainda definido o assunto do próximo programa, mas com certeza será um desses assuntos super interessantes, né? Que
desde que nós começamos a fazer esse programa, temos trazido aqui coisas que já, puxa vida, nos faz pesquisar, nos faz aprofundar no assunto. Já tivemos aqui sons, mantras, viagens psíquicas, curas psíquicas, enfim, já foi abordado uma série de assuntos. Então, no próximo programa, com certeza, embora surpresa, teremos um assunto muito interessante. Frater Enio, por favor. Gostaria mais uma vez de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, né? O Raimundo trazendo aí, esclarecendo dúvidas, né? Me preparando mais para os sonhos que virão aí ao longo da minha vida, né? A Sora Cristina, a Sora Carla, o Frater Marinho, muito obrigado pela presença de todos, né? Os ouvintes aí, só rapidamente para esclarecer, nós nos referimos aí como Frater Sora porque deriva do latim, é irmão e irmã, Frater irmão, Sora irmã. E do mais, um beijo no coração de todos, sonhem bastante e uma boa semana. Muito obrigado, Frater Enio. Sora Gabriela. Eu vou ler uma mensagem para vocês daqui a pouquinho, mas só queria agradecer a presença de todos. Já que a gente colocou o Marinho na fogueira, vamos botar a Cris também, né? Vem Com fazer certeza. um programa, viu, Cris? Você tem muita coisa para falar, viu? Já está marcado, gente, é numerologia, tá? Um abraço a todos e paz profunda. Muito obrigado, Sora Gabriela. De fato, a Sora Cristina, numerologia com ela. Bem, para encerrar o programa, a Sora Gabriela tem uma belíssima mensagem para nós. Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo programa. Paz profunda. Você já parou para pensar nas lições que você pode aprender com um lápis? Não estou falando das lições escolares e intelectuais que escrevemos ou anotamos, mas sim da nossa semelhança com o lápis, esse instrumento tão simples e presente em nossas vidas desde cedo. Um lápis pode parecer um objeto banal, mas sabemos que tudo depende da maneira com que olhamos para ele. Se você prestar bastante atenção, descobrirá que um lápis possui 6 qualidades e que, se você as possuir e mantê-las durante a sua jornada pela vida, conseguirá ser uma pessoa muito mais feliz e em paz com o mundo. A primeira qualidade é que você pode fazer grandes coisas, mas nunca deve se esquecer que existe uma mão que guia os seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus, e ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Segunda qualidade, de vez em quando precisamos parar o que estamos escrevendo para usar um apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele estará mais afinado, mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas lhe farão ser uma pessoa melhor. A terceira qualidade. O lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal ou vergonhoso, mas sim um passo muito importante para nos manter no caminho da justiça. A quarta qualidade é que o que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Ou seja, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você, pois é isso o que realmente importa. A quinta qualidade do lápis é: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços, principalmente na vida daqueles que estão ao seu redor. Portanto, procure sempre ser consciente de suas ações. E por último, ele nos ensina a aprendermos coisas tão belas naquilo que parece ser tão simples. Uma boa noite a todos, com votos de paz profunda.